Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui já é Forte Meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar das Libertadores, né? Porque tivemos um bicampeão depois de 2 décadas, né? Vocês verem que dessas décadas do milênio para cá sempre teve um campeão diferente, né? Nunca teve um time bicampeão seguido, né? Mas um time voltou a ser bi, né? E esse time eu tô falando do Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou a Libertadores 2020 e repetiu a dose em 2021. Mas antes disso temos que entrar no contexto. Por quê? 2020, todo mundo sabe, né? Foi o ano da pandemia e tudo mais, né? Mas é claro, antes disso, né? A Libertadores começou legal, tal, normal, só que aí as competições, todas as competições no mundo, né? Da Terra, do planeta Terra pararam, né? Por causa da pandemia que estava assolando todo o mundo, né? E com isso a Libertadores só voltou, a de 2020, só voltou em agosto, setembro, se não estiver errado, ou seja, lá no segundo semestre. E já tinham definido, né, que a Libertadores de 2020 ia terminar em 2021, né, no começo de 2021, por falta de calendário e tudo mais. E o campeão, como eu já falei, né, foi o Palmeiras, né. O Palmeiras, depois de 21 anos, né, voltava a ganhar a Libertadores, né, depois de uma longa espera e tudo mais. E com isso, né, o Verdão voltava a ser protagonista, né, na América, né. E convenhamos, né, é um título merecido porque, né, o time do Palmeiras era um time muito competitivo, né. Aliás, começando, né, o Palmeiras começou esse ano meio desacreditado, né. O time começou a apostar mais na garotada e tudo mais, né. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico. Na fase de grupos o Palmeiras passeou, né? Não teve dificuldades. O Palmeiras passeou no grupo que era frágil, né? Que tinha Guarani do Paraguai, Bolívar da Bolívia e o Tigre da Argentina, né? O Palmeiras passeou, né? Terminou em primeiro. Só que nesse meio tempo, né? O Palmeiras não estava jogando bem com o Luxemburgo e tudo mais. E ele foi demitido, né? E lá em novembro, né? Finzinho de outubro, começo de novembro, o Abel Ferreira, né? Que é o mesmo técnico até o momento que eu estou gravando o vídeo, né, atualmente, né, que foi anunciado no Palmeiras, e aí, como todos sabem, os palmeirenses, né, começou a era vitoriosa do Abel, né, no Palmeiras, né. O Palmeiras encavalou com o Delfim do Equador, né, nas oitavas, né, e sem trabalho avançou 3-1 e 5-0. Nas quartas o Palmeiras encarou o Libertad do Paraguai, né, empatou 1-1, né, e ganhou de 3-0 no Allianz. As semifinais, né? Dessa vez as semifinais foram no ano seguinte, já em 2021, né? Já no comecinho do ano, janeiro ali. E as semifinais foi contra o River Plate, o poderoso River Plate, né? Enfim, e muitos apostavam que o River ia passar do Palmeiras, que o Palmeiras só tinha pego o time fraco até aquele momento, não sei o que e tal. Só que aquele time já estava muito encorpado com o Abel, né? Mesmo ele tendo pouco tempo, né? E o time se mostrou muito coeso, muito copeiro também, né? E no primeiro jogo, né? O jogo foi, se não me engano, no campo do Independiente, né? O Monumental estava interditado. E o Palmeiras enfiou 3-0 no River, né? Fez uma atuação de gala ali, poderia ter sido até mais, né? Mas 3-0 pro Palmeiras e a vaga muito próxima, né? Na volta no Allianz, o Palmeiras quase que brincou com a sorte, né? Brincou até demais. O Palmeiras leva de 2-0, né? Teve jogador expulso, tudo mais. O River pressionou, meteu bola na trave e tudo mais. Teve 2 gols ali que foram checados e demorou a eternidade para fazer se foi gol ou não foi, né? Enfim, o Palmeiras sofreu muito nesse jogo. Só que após o apito final, os jogadores ficaram aliviados, né? Mesmo perdendo, né? Graças ao agregado, o Palmeiras avançou para a final. E na final, o Palmeiras encarou o Santos, né? Duelo caseiro, Palmeiras e Santos, né? Um duelo que seria histórico, né? Os dois já tinham se enfrentado em finais de Paulista, já tinham se enfrentado na Copa do Brasil, né? Na final, né? E dessa vez eles se enfrentariam pela glória eterna, né? O Palmeiras buscava o seu segundo título e o Santos queria o tetra, né? O Santos, né? Que tinha Cuca como técnico, tinha o Marinho, né? O Marinho estava jogando muito naquele ano, enfim. E a final seria no emblemático, né? No estádio emblemático, né? O Maracanã, né? E enfim. E o jogo do Maracanã foi intenso, foi equilibrado e tudo mais. E quando todos achavam que ia ter prorrogação, né? O jogo teve vários acréscimos ali e tudo mais. O Palmeiras consegue o gol do título aos 99, coincidência, né? Com o título de 99, aos 99 minutos do segundo tempo lá, aos 54 no caso, né?
num cruzamento da direita ali, né? O goleiro John saiu caçando borboleta e o Breno Lopes de cabeça, né? Entrou e fez o gol do título pro Palmeiras, e assim o Palmeiras se sagrou bicampeão após 21 anos, né? 2 décadas depois, a torcida verde via seu time, enfim, pintar a América de verde, né? E um título muito merecido, né? Um time que foi o melhor time do campeonato e tudo mais, né? E cresceu na hora certa, né? Com o Abel Ferreira, né? Vamos falar do time base do Palmeiras, né? Era o Everton no gol, né? A defesa era Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, né? Meio campo Danilo, né? Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque o Rony e Luiz Adriano, né? E o Abel, né? Como todos sabem, o técnico. Agora vocês vão ficar com o gol do título do Palmeiras, né? E a gente já volta para falar dos brasileiros nessa edição da Libertadores, porque tem muita coisa para falar ainda, viu? Roda aí. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado! Gol! Do Palmeiras! É verde! Bruno Lopes aparece por trás! Um toque de cabeça, a bola vai para o fundo da rede! O toque mais atrás, tome chutão à frente! Apita Patrício Lustor! América do Sul é verde! O continente é verde! O Palmeiras é bicampeão da Libertadores da América! A América é verde! O Palmeiras é bicampeão da Libertadores da América! Bom, vocês viram aí o gol, né? Se não me engano, o gol, acho que foi, eu coloquei o vídeo do gol do Theo José, né? Narrando o gol do Palmeiras, né? Enfim, agora vamos falar dos brasileiros, né? Nessa edição, né? Além do Palmeiras, tínhamos outros 7, né? Vamos começar pelo Atlético, né? Pelo Furacão, né? O Atlético Paranaense entrou nessa competição porque ganhou a Copa do Brasil do ano anterior, né? E o Furacão jogou num grupo até tranquilo, né? E se classificou em segundo, né? É verdade que o Atlético sofreu um pouco ali e tal, mas se classificou, né? E aí nas oitavas o Atlético encarou o River Plate, né? Só que não deu pro Furacão, né? O time empatou 1-1 e no Monumental o rubro-negro da Baixada deu adeus, né? Perdendo do River por 1-0. E assim o Atlético ficou pelo caminho, né? Foi frustrante, né? Porque a torcida acreditava que o Furacão podia ir longe, né? Mas enfim. Agora vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians entrou por ter se classificado entre os 8 ali, né? Abriu várias vagas, né? Porque o Flamengo e o Atlético Paranaense ficaram entre os 6, né? E com isso abriu 2 vagas, né? No Brasileirão 2019. E o Corinthians estava entre os 8, né? E com isso jogou a pré-Libertadores, né? E o Corinthians já ficou pelo caminho. Em 2 jogos, né? O Corinthians encarou o Guarani do Paraguai, o mesmo Guarani do Paraguai que eliminou o Corinthians em 2015, né? Na Libertadores. E de novo os paraguaios foram o algoz, né? Do Corinthians, né? O Timão perdeu por 1-0, né? Em Assunção. Na volta na Neoquímica, né? Que ainda na época ainda se chamava Arena Corinthians, né? O Corinthians até mostra força e tal, ganha o jogo, né? Mas só ganha por 2-1. E como ainda valia o gol fora, né? O Corinthians deu adeus à Libertadores, né? De forma precoce, pela segunda vez, né? Numa pré-Libertadores o Corinthians caía, né? Enfim, agora vamos falar do Grêmio, né? Não, do Flamengo, perdão. O Flamengo era o atual campeão da Libertadores, né? E entrava como favorito a todos os títulos, né? Isso é óbvio, né? Na fase de grupos o Flamengo avançou sem problemas, né? Porém teve uns percalços aí, né? O time tomou de 5 do Del Valle, né? O Del Valle do Equador, né? Já forte, né? No Equador, enfim. O Flamengo estava com uma sucessão de troca de técnicos ali, né? Enfim. E com todos os problemas o Flamengo não durou muito, né? Nas oitavas o Flamengo encarou o Racing da Argentina e após 2 empates 1-1, o Flamengo deu adeus, sendo eliminado pro time de Avejaneda, né? Nos pênaltis, né? Perdeu de 5-3 e deu adeus. Agora sim chegamos no Grêmio, né? O Grêmio na Libertadores mais uma vez, né? Jogou num grupo que tinha o Inter, né? Sim, o Inter, né? Portanto, tivemos a primeira vez de um Grenal na Libertadores, né?
E como não podia deixar de ser, né? Foram 2 Grenais pegados e tudo mais, né? E enfim, só que o Grêmio levou a melhor, né? Se classificou em primeiro, enquanto que o Inter em segundo, né? Nas oitavas o Grêmio encarou o Guarani do Paraguai, né? E despachou o Guarani com 2 vitórias pelo mesmo placar, né? 2-0. Só que nas quartas o Grêmio deu adeus, né? Perdendo do Santos, né? Tomando de 4 do Santos, inclusive, e assim o sonho do Tetra acabou pro Grêmio. Agora chegamos no Inter, né? O Inter jogou a pré-Libertadores, né? A primeira fase o Inter passou pelo Universidade do Chile, depois o Inter despachou o Tolima da Colômbia e jogou no grupo que tinha o seu rival, né? O Grêmio. O Inter teve ali uma campanha meio mediana ali, mas classificou, né? Em segundo, né? E nas oitavas o Colorado acabou perdendo do Boca, né? O time perdeu no Beira-Rio por 1-0, né? Só que ganhou na Bombonera por 1-0, porém foi eliminado nos pênaltis e o Inter deu adeus ao título, né? Agora vamos falar do Santos, né? É isso? Né? Do Santos. Exatamente, é do Santos que vamos falar. O Santos chegou nessa Libertadores, né? Sem ser cotado ao título, né? Porém, né, depois da pandemia e tudo mais, né? Depois não, né? A pandemia continuou. Depois que os jogos voltaram, enfim, o Santos parecia ter se encaixado. E o time terminou na liderança geral do seu grupo, né? Um grupo fácil. Nas oitavas o Santos despachou a LDU, né? Após ganhar fora, né? E perder em casa, né? Quase que foi eliminado, mas o Santos avançou. Aí depois nas quartas o Santos eliminou o Grêmio, né? Depois de empatar 1-1 e golear o Grêmio por 4-1. Na semifinal o Santos encarou o Boca Juniors, né? Um clássico já, né? Por causa dos anos 60, por causa de 2003, enfim. E dessa vez o Santos levou a melhor, né? O Santos empatou na Bombonera e ganhou na Vila por 3-0, né? E na final o Santos encarou o Palmeiras, né? O Santos estava querendo o Tetra, né? Porém, o Santos levou o gol ali nos últimos lances do jogo, né? Quando todos achavam que o jogo iria para a prorrogação, o Breno Lopes vira o carrasco do Santos e o Santos fica amargamente com o vice-campeonato, né? E por fim chegamos no São Paulo, né? Que chegou de novo na Libertadores, né? Dessa vez na fase de grupos. E o São Paulo decepcionou, né? O grupo do São Paulo era chato, tinha a LDU do Equador, o River, né, da Argentina e o fraquíssimo Binacional do Peru, né? E o São Paulo conseguiu a proeza de perder do Binacional, né? O time quase que amador lá, tal. E curiosidade, né? Os 3 gols que o Binacional fez, todos eles foram no São Paulo. Ou seja, fez 2 no São Paulo, na derrota do São Paulo para esse time, e 1 no Morumbi, né? Nesse aí que o São Paulo goleou, né? E o São Paulo não se classificou na fase de grupos, né? Por causa desse vacilo aí. O São Paulo terminou em terceiro e foi eliminado na fase de grupos. E voltava a ser eliminado numa fase de grupos depois de 33 anos. Ou seja, desde 87 que o São Paulo não caía na fase de grupos e o São Paulo dava esse vexame, né? Por outro lado, o São Paulo foi jogar a Sul-Americana, porém, na Sul-Americana o São Paulo não durou muito. Enfim, galera, falamos dos times brasileiros, né? Agora vamos falar do Mundial de Clubes, né? O Mundial de 2020 foi em 2021, claro, né? Por falta de calendário. O Palmeiras estava lá, né? Jogou a semifinal com o Tigres do México e já caiu na semifinal, né? Perdeu do Tigres por 1-0, enquanto que na outra semi o Bayern de Munique tirou o Al-Ahly do Egito. E na final o Bayern conquistou o Mundial, né? Batendo o Tigres por 1-0 e foi campeão mundial. O Palmeiras, né? Pode alegar várias coisas, né? Foi campeão na Libertadores no dia 30 de janeiro, né? E aí uma semana depois já estava estreando no Mundial, né? Ou seja, teve pouco tempo, né, para se preparar adequadamente, né? O Palmeiras jogou o terceiro lugar, né? É verdade, né? Esqueci de falar. E na disputa de pênaltis com o Al-Ahly, né? O Palmeiras empatou com o Al-Ahly, né? O Palmeiras perdeu nos pênaltis, né? E terminou em quarto, né? Foi a pior campanha de um time sul-americano nesse formato atual de Mundial, né? Enfim, galera. Bom, vamos continuando aqui, né? A gente falou da Libertadores de 2020, agora vamos continuar falando de 2021. O regulamento não mudou, é o mesmo, né? Ainda teve sequelas ainda, né, da pandemia e tal, né? Mas dessa vez os jogos ocorreram, né, normal, né? E foi até o fim do ano. Enfim, agora vamos falar do campeão, que foi o Palmeiras de novo, né? Como já falei, né? O Palmeiras se sagrou bicampeão, né? 2 títulos no mesmo ano, né? E foi um título assim histórico, né, pro Palmeiras, porque o Palmeiras, né,
Na fase de grupos ele avançou em primeiro, né, sem problemas. E aí no mata-mata o Palmeiras encarou, né, a Universidade Católica do Chile e venceu os 2 jogos por 1-0, né. Aí nas quartas de final o Palmeiras encarou o rival São Paulo, né. Até esse momento, né, o São Paulo nunca tinha perdido do Palmeiras em Libertadores e vinha com histórico, né, de ter eliminado o rival, né, por 3 vezes seguida, né, em 94, 2005 e 2006, né. O São Paulo, falam que em 74 o São Paulo eliminou o Palmeiras, mas não foi assim no mata-mata, né, foi uma fase de grupos ali e tal, né. E o São Paulo, podemos dizer, naquele ano de 74 deu um empurrão, né, para eliminar o Palmeiras, né. Enfim, mas não foi uma eliminação, né, não foi considerado, enfim. Com todo esse histórico, o Palmeiras chegou assim um pouco desacreditado, né, muitos achavam que, né, o São Paulo ia se classificar, né, o histórico ia favorecer o time do Morumbi, mas não foi bem assim, né. No primeiro jogo os dois empataram em 1-1, né, no Morumbi. E na volta no Allianz Parque o Palmeiras deitou em cima do rival, né? Não deu chances ao São Paulo e venceu pela primeira vez o rival, né? Em Libertadores e, enfim, conseguiu eliminar o São Paulo em Libertadores, né? Vencendo por 3-0 com autoridade, né? O Palmeiras não deixou o São Paulo respirar e mereceu a vitória, né? E assim o Palmeiras era semifinalista. E na semifinal o Palmeiras encarou o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro naquele ano estava voando, né? Estava jogando um grande futebol. E muitos apostavam no Galo, né, que estava em vias de ser campeão brasileiro naquele ano, né, e também estava forte na Copa do Brasil. No jogo de ida, empate sem gols, né, no Allianz, com destaque pro Hulk perdendo um pênalti pro Galo, né. Aí na volta no Mineirão, né, um jogo histórico para o Palmeiras, né, o Atlético começou com tudo, foi para cima e tal, só que o gol saiu só no segundo tempo, né, o Galo fez 1-0 e poderia ter feito 2-0 se o Vargas não perdesse um gol feito, né. E aí depois disso o Palmeiras cresceu, foi equilibrando as ações e aí empatou em 1-1, né, no lance ali do Gabriel Veron, né, que ele cruzou rasteiro e o Dudu se jogou e fez o empate de 1-1, um empate heróico do Palmeiras, né, que eliminou o favorito Atlético, né, e graças ao gol fora o Palmeiras avançou para a final mais uma vez. E na final o Palmeiras encarou o Flamengo, né, essa final foi em Montevidéu, né, no Uruguai. E os dois times estavam atrás do terceiro título, né? Os dois eram bicampeões e os dois eram os últimos 2 campeões, né? O Flamengo em 2019, o Palmeiras em 2020, né? Enfim, eram os 2 melhores times do Brasil, né? Só que a imprensa apostava mais no Flamengo, né? Pelo time que o Flamengo tinha, tudo mais e tal. E o Palmeiras, né? Chegou meio cambaleando ali, mas o Palmeiras chegou com méritos, né? Nas finais, né? Eliminou o São Paulo, que nunca tinha eliminado, eliminou o Atlético, graças ao gol fora, né? Foi competente também, foi copeiro, né? Mas todos apostavam no Flamengo, né? Pelo time que tinha. E no jogo do Centenário em Montevidéu, né? Um jogo histórico para a torcida alviverde, né? Os palmeirenses se lembram de retina, né? O Rafael Veiga fez 1-0, né? No comecinho do jogo. Aí no segundo tempo o Flamengo pressionou e o Gabigol empatou, né? Aí foi um jogo tenso, pegado e tal, aí o jogo foi pra prorrogação, e aí aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação, né, numa falha do Andréas Pereira, né, que deu branco nele, não sei o que houve com ele, né, ele falhou, perdeu a bola e o Daverson caminhou, entrou na área e fuzilou o goleiro Diego Alves, né, e fez 2-1 pro Palmeiras, né, e depois disso o Palmeiras segurou o placar, né, e assim conseguia seu bicampeonato seguido no mesmo ano e um terceiro título da Libertadores. O Palmeiras, enfim, se firmava lá entre os brasileiros tricampeões, né, junto com o Grêmio, São Paulo, Santos, enfim. E o Palestra, enfim, era tricampeão da América, né, confirmando assim a grande fase que o Palmeiras vive, né, dessa era Abel, né, que até hoje é assim, né, enfim. Foi um título muito histórico, memorável, né? E até hoje os palmeirenses lembram, né, desse jogo, quando encara o Flamengo, né? Tem provocações e tal, né? Por causa desse jogo, enfim. Esse título foi histórico, realmente, né? Um tricampeonato, assim, onde o Palmeiras não estava entre os favoritos para a imprensa, né? Para a mídia em si, mas se olhar o time, o Palmeiras estava jogando muito bem. Se não jogava um futebol bonito, jogava um futebol eficiente, um futebol, né, de um time que é forte em Copas, né? Um time copeiro, realmente. E o Palmeiras, né, provando que nunca pode subestimá-lo, né, quando todos acham que o Palmeiras tá frágil, né, enfim. Agora vamos falar do time base do Palmeiras, tricampeão da América, né,
basicamente o mesmo time, né? Era o Everton no gol, Mike, né? Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, né? Meio campo era Danilo, né? Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, né? No ataque o Dudu e o Rony, né? O Rony Rústico, né? E o Abel é o técnico, né? Agora vocês vão ficar com os gols dessa final e a gente já volta para falar dos times brasileiros e do Mundial de Clubes. E é isso. A emoção é aqui no SBT. Já vai subindo mais uma vez o Mike. Levantou a cabeça o Mike, faz o toque atrás. Olha a batida! Internet com fibra, Wi-Fi na casa toda. É do Palmeiras! É verde! É verde! Flamengo. Arrascaeta. Olha o Gabigol, bateu pro gol! Gol! Esquema. Olha só o Davidson, roubando a bola, o Davidson bateu pro gol! Gol! É do Palmeiras! Davidson! Prende! Basta pita nesta pitana! Continua verde. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores da América. Solte a voz verde, torcedor do Palmeiras. De dar tanto, mas no fundo tinha esperança do título. O avião verde decolou. O avião verde continua com a Taça Libertadores da América. Bom, vocês viram aí os gols do título, né, do Palmeiras. Agora vamos falar dos outros brasileiros, né? A gente tem que falar dos outros times do Brasil, né? E vamos começar pelo Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, é isso? Atlético Mineiro. Vamos começar pelo Atlético, né? O Galo jogou a Libertadores na fase de grupos, né? O Atlético não teve trabalho, avançou tranquilo no seu grupo, né? Sendo líder. Inclusive, dos 16 classificados foi o melhor time, né? Tipo, até a semifinal, se o Atlético chegasse até a semifinal, decidiria todas em casa, né? Nas oitavas o Galo encarou o Boca Juniors, né? O tradicional Boca Juniors. Depois de 2 empates sem gols, o Galo eliminou o tradicional time da Argentina nos pênaltis, né? Vencendo 3-1. Nas quartas o Atlético encarou outro time poderoso, outro time lendário, né? No futebol sul-americano, né? O River Plate, né? Dessa vez foi mais tranquilo, né? O Galo venceu 1-0 fora e classificou vencendo de 3-0 no Mineirão. E aí na semifinal, como todos sabem, né? Atlético e Palmeiras, né? O Atlético empatou 0-0 em São Paulo e no Mineirão, né, empatou de novo, só que em 1-1, e como o gol fora ainda valia até esse ano, né? O Palmeiras eliminou o Atlético e o Galo ficou pelo caminho, né? Mas o ano do Atlético foi bom, né? Naquele ano, né? 2021, né? Tanto que o Atlético ganhou o Brasileirão, né? Esse aí depois de 50 anos, e a Copa do Brasil, né? Enfim, agora vamos falar. A gente tem que falar agora do Flamengo, né? Isso, do Flamengo. Flamengo de novo na Libertadores, né? Sempre favorito. E o Flamengo, né, queria buscar, né, o título depois de não ter ido muito bem em 2020, né? O Flamengo avançou sem problemas no seu grupo, né? Nas oitavas o Flamengo despachou o Defensa e Justiça, né? Com 5-1 no agregado. O mesmo acontece sem problemas contra o Olímpia do Paraguai, né? Onde o Flamengo goleia os 2 jogos, né? 4-1 e 5-1 respectivamente. Na semifinal, o time rubro-negro despachou o Barcelona de Guayaquil com 2 vitórias de 2-0, né? E na final encarou o Palmeiras, né? Só que o Flamengo já estava um pouco em crise, tá? Apesar do favoritismo dado pela imprensa, enfim, né? O time parecia ter perdido o embalo e tal, né? O Renato Portaluppi já estava pressionado no Flamengo e a derrota foi a pá de cal, né? O time perdeu a decisão por 2-1 e ficou com vice, né? E dias depois o Renato, né, foi demitido no Flamengo, né? Enfim, agora vamos falar do outro rival do Flamengo, o Fluminense, né? O Fluminense, depois de alguns anos, acho que depois de 8 ou 9 anos, não lembro, voltava a Libertadores, né?
E o Fluminense, né, até que fez bonito, né, na sua volta, né. O time encarou um grupo complicado ali, que tinha o River Plate, né, o Júnior da Colômbia e o Santa Fé também da Colômbia, né. E o Tricolor avançou em primeiro, né. Nas oitavas, o Flu eliminou o Cerro Porteño com 2 vitórias, porém o Tricolor ficou pelo caminho contra o Barcelona de Guayaquil, né. Após o empate 2-2 no Maracanã, né, o Flu caiu, né, no Equador, empatando de novo, só que por 1-1, mas graças ao gol fora, né, o gol fora vale por 2, né, o Barcelona eliminou o Fluminense, né. Enfim, agora vamos falar do Grêmio, né. O Grêmio jogou essa Libertadores jogando a pré, né. O Grêmio jogou a pré-Libertadores, né. O time passou sem problemas pelo Ayacucho do Peru, né, com 6-1 e 2-1, né. Porém, o Imortal foi eliminado pelo Del Valle, né, pelo Independiente Del Valle, perdendo os 2 jogos por 2-1. E aí o Grêmio teve que jogar a Sul-Americana, porém nem na Sul-Americana o Grêmio foi bem, né. 2021 foi um ano péssimo pro Grêmio, né. O Grêmio, para lembrar, foi rebaixado no Brasileirão, enfim. Não foi um ótimo ano do Grêmio. Agora vamos falar do Inter, né, o Colorado, né. O Inter de novo na Libertadores, né. Encarou uma fase de grupos ali que não teve trabalho, né. O Inter liderou o grupo, embora foi um grupo muito equilibrado e tal, e só se classificou na última rodada. Nas oitavas, o Inter encarou o Olímpia, e depois de 2 empates 0-0, né, no Beira-Rio, o Inter perde do Olímpia nos pênaltis por 5-4 e deu adeus. Novamente o Inter eliminado por Olímpia nos pênaltis. Algo parecido ocorreu lá em 89, né, onde o Inter também no mesmo contexto, né, encarou o Olímpia, jogo de ida fora, jogo de volta no Beira-Rio, e o Inter também perdeu dos paraguaios nos pênaltis também naquele ano, ou seja, o Inter tem um certo trauma, né, dos paraguaios, né. Enfim, agora vamos falar do Santos, né. O Santos jogou a Libertadores, né, e jogou a fase prévia, né, é isso? O Santos jogou a pré, né. O Santos encarou o Deportivo Lara da Venezuela, eliminou no sufoco, né, 2-1 e 1-1. Depois o Santos encarou o São Lourenço da Argentina, e dessa vez foi mais fácil, né, 3-1 e 2-2. E na fase de grupos o Santos encarou um grupo até chato, né, tinha o Strongest, o Barcelona de Guayaquil e o Boca, né, novamente o Boca. E dessa vez o Santos foi eliminado na fase de grupos, né, o time foi mal, né, acabou só em terceiro e teve que jogar a Sul-Americana, e o Santos foi a decepção, né, nessa Libertadores, né, além do Grêmio. E por fim chegamos no São Paulo, né, o São Paulo voltava a Libertadores mais uma vez, né, jogando a fase de grupo de novo, e o Tricolor jogou num grupo fraco, né, onde o mais perigoso ali era o Racing da Argentina, né. O São Paulo, apesar de tudo, né, tentou, né, mas acabou ficando em segundo, né, se classificou mais em segundo. E no sorteio e tal, o São Paulo encarou o Racing de novo, né. E dessa vez o São Paulo levou a melhor, né. O São Paulo empatou, é verdade, no Morumbi, né, porém venceu na Argentina por 3-1 e avançou, né. E aí todos achavam que o São Paulo ia embalar, né, na Libertadores e tudo mais, né. Só que o sonho do Tetra acabou nas quartas pro rival Palmeiras, né. O time empatou em casa e tomou de 3 do rival e deu adeus, né. Sendo essa a primeira vez que o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, né, na competição, né, e enfim. Bom, é isso, tá? Agora vamos falar do Mundial de Clubes, né. O Mundial de Clubes de 2021 foi realizado só em 2022, ou seja, foi só no começo de 2022 que foi realizado. E o Palmeiras já embalado, né, mais preparado, todos acreditavam que o Palmeiras poderia surpreender, né, e quem sabe até ganhar, né, o Mundial, né. Na semifinal o Palmeiras encarou o Al-Ahly do Egito e sem problemas avançou, né, vencendo de 2-0. Enquanto que no outro jogo da semi, né, o Chelsea tirou o Al-Hilal, né, e encarou o Palmeiras na decisão, né. E o jogo foi muito equilibrado, muito tenso e tal. O Chelsea fez 1-0, né, no segundo tempo, mas o Palmeiras empatou de pênalti. E aí o jogo foi para a prorrogação. Aí o jogo estava equilibrado e tal, né. Só que aí, né, quase perto do fim do jogo, um pênalti bobo ali, cometido pelo Luan, né, se não estiver errado. E o Havertz fez 2-1 pro Chelsea ali aos 12 minutos da prorrogação, né, do segundo tempo. E aí o Chelsea conseguiu o título mundial, né. E mais uma vez os palmeirenses teve que ouvir a piadinha, né, de sem mundial, né, que os rivais sempre cantam, né. Enfim, embora os palmeirenses sempre falam, né, que tem mundial, né, aquele polêmico título da Copa Rio, né, que
Ele zicou, que é um mundial, enfim. Mas isso é a pauta para outro momento, né, gente? Enfim, galera, bom, eu vou ficando por aqui, tá? Vocês vão ver, aliás, os gols dessa final aí que o Palmeiras perdeu e, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. O vídeo tá grande, é verdade, mas é o que dá pra fazer. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, é isso e tchau, falou!